Bom, galera, então vamos responder aí, né, algumas questões de inequação que também foi passado aí na aula passada, tá ok? Então vamos lá, página 23. Se eu não estiver enganado, a 17 eu já respondi, tá bom? Tanto a letra A quanto a letra B. Então vamos para a página 23, atividade 18. A proposta é o seguinte, olha só, log de x na base 1 meio mais log de x menos 2 na base 1 meio, ele me falou que é maior do que menos 3. Galera, primeira coisa, analise a base. Se a base for maior que 1, se a base for maior que 1, você conserva o sinal, tá bom? Você conserva o sinal. Agora, se a base for entre 0 e 1, aí você só vem aqui, ó, e troca, inverte o sinal. Se for maior, fica menor. Se for maior igual, fica menor igual. Tá bom? Então, olha só. Vamos lá. 1 meio. 1 meio, o número é menor do que 1. Ou seja, essa base aqui é menor que 1. Então, isso quer dizer que eu vou ter que inverter o meu sinal na hora de eu fazer as minhas operações. Professor, se fosse maior, por exemplo, se fosse, por exemplo, 1 ou 2, enfim, se fosse maior ou igual a 1, não teria problema, tá ok? Você só conservaria esse sinal aqui. Mas por via das dúvidas, galera, eu vou colocar essas propriedades aqui para vocês. Olha só. Primeiro, quando B é maior que 1. Quem é B? A base, tá bom, galera? Quando B é maior que 1, eu posso dizer o seguinte, ó, se log, já já eu começo a responder aqui, tá bom, galera? Eu vou só dar uma relembrada aqui para vocês verem como é que funciona. Se log de x na base B, tá bom, for maior do que log de x2, colocar x2, tá bom, na base B, você conserva, tá bom? Se as bases aqui, ó, se esse log for maior que esse, B for maior que 1, você conserva, tá bom? Agora, tem uma outra também. Se log, né, de x na base B for maior que C, né? Isso é a mesma coisa que eu dizer o quê? Que x tem que ser maior do que B elevado a C. Se eu tenho um logaritmo, pessoal, olha só, em resumo. Se eu tenho um logaritmo de um número com a base que é maior que 1, tá vendo? Eu posso reescrever isso como sendo x sendo maior do que b elevado a c, tá bom? Esse x aqui ó, vai ser maior do que b elevado a c, se a base for maior que 1, tá bom? Agora, segundo, se o b for maior que o zero e menor que 1, neste caso aqui, ó, ele é maior que 0 e menor que 1, ou seja, aqui é 0,5, é maior que 0 e menor que 1. O que que vai acontecer, galera? Você só vai inverter, né, É só inverter, tá bom? Só inverter. Então, é exatamente isso que nós vamos fazer aqui agora, ó. Como que a base é menor, né, do que 1, ou seja, é maior que 0 e menor que 1, então primeiro, a gente define as condições de existência normalmente, tá bom? Aqui eu sei que x tem que ser maior que 0, tá aqui, e x menos 2 tem que ser maior que 0, portanto, x tem que ser maior que 2. Já determinei as minhas condições de existência, desse carinha aqui, ó, e desse carinha aqui, ó. Agora, o que que eu faço agora? Faço as minhas operações, ó. Se eu tenho uma soma, então eu tenho uma multiplicação, lembra? Se eu tenho uma soma de logaritmo, eu tenho uma multiplicação. Então, vai ficar log de x que multiplica x menos 2, tá ok? Se eu tenho essa base igual, eu posso levar para o outro lado, né? Com menos 3 sendo o meu expoente. Só que, lembrando, como que a base é
maior que 0 e menor que 1. Então, se aqui estava maior, então vai ficar menor, ok? Menor que 1 sobre 2 elevado a menos 3. Olha só que maravilha. Então, vai ficar x vezes x, x ao quadrado. X vezes menos 2, menos 2x, menor. Aqui, galera, ó, como aqui o meu sinal está, o expoente está negativo, quando eu girar essa equação aqui, ó, eu vou trocar o sinal. Então, vai ficar 2 sobre 1 elevado a 3. Então, olha só, vai ficar x ao quadrado menos 2x menor que 2 sobre 1 é 2, elevado a 3. Melhorando essa expressão aqui, x ao quadrado menos 2x, 2 ao cubo, isso me entrega 8, certo? O que que acontece aqui, galera? Olha só. Como esse 8 está para cá positivo, então eu posso trazer para o outro lado de cá negativo. Ó. X ao quadrado menos 2x menos 8 tem que ser menor que 0. Tá aí. Equaçãozinha do segundo grau, ó. Vai ficar 2 e aqui vai ficar menos 8. Isso aqui é a mesma coisa que o que, galera? 4 menos 2, né? E 4 vezes menos 2, porque 4 menos 2 é 2, e 4 vezes menos 2 é menos 8. Então, x, uma linha, é 4, e x, duas linhas, isso aí me entrega menos 2. Beleza. Aí, o que que acontece? Eu já encontrei aí os valores, né, das minhas raízes. Mas eu tenho aí alternativas A, B, C, D e E, né, onde ele fala que x tem que ser maior que 4, ou x tem que ser maior que 2 e menor que 4. Como que eu vou definir isso daqui? Pessoal, olha só, ele falou que esse logaritmo aqui, ó, a soma desses dois tem que ser maior do que menos 3, certo? A única forma, né, desse logaritmo aqui, utilizando essas raízes aqui, dele ser maior que menos 3, é tendo uma situação de x. Galera, mas antes, olha só. Vou mostrar para vocês aqui, ó. É porque se eu falar aqui agora a resposta, vocês não vão conseguir entender. Então, olha só. Eu vou colocar aqui em forma de como se fosse uma representação aqui de conjunto. Olha só. Primeiro, as nossas condições de existência deu 0 e 2, não foi? Que x tem que ser maior que 0, e na segunda x tem que ser maior que 2. Só que intervalos abertos, ó. Intervalos abertos. Então, nessa primeira oportunidade aqui, eu vou colocar aqui, ó, 0 e 2, certo? Ele falou como x tem que ser maior que 2, né? Professor, mas x também tem que ser maior que 0? Pois é, mas 2 já não é maior que 0? 2 já não é maior que 0, então eu não preciso preencher esse intervalo. Na segunda proposta, eu tinha aqui que as minhas raízes eram menos 2 e 4, só que também intervalo aberto. Então, menos 2 estaria mais ou menos aqui, ó. E o 4 estaria mais ou menos aqui, né? Que estaria depois do 2. Aí, o que que acontece aqui, galera? Ó, esses aqui são os intervalos, ó. De menos 2 até 4. São valores que eu poderia estar utilizando, né? De menos 2 até 4, só que intervalo aberto. Agora, galera, eu só quero apenas a interseção, tá bom? Apenas a interseção. Quem são, de fato, aqui, né? A minha interseção, ó. Esses carinhos aqui, ó. Ó. Professor, mas aqui não tem uma interseção? Não, porque aqui não tem nada, não tem valor nenhum. Os únicos que estão se repetindo aqui, ó, que são o meu conjunto de solução, é esse pedacinho aqui, tá vendo? De 2 até 4. Ou seja, o x, ó, 2 e 4. Ou seja, galera, esses valores aqui, ó, x tem que ser maior que 2, tá bom? X tem que ser maior que 2, porém, o x tem que ser menor que 4, para que exista uma solução para esse logaritmo aqui, tá bom? O x tem que ser maior que 2 e menor que 4
para que aquela condição ali exista. Então, alternativa aí, letra B, ok? Pronto, galera. Então, tá aí uma inequaçãozinha respondida, né, mastigadinha aí para vocês. Para finalizar, né, vamos responder aí a questão 20. Questão 20. Vamos lá. Questão 20, página 24. Ó, questão 20. Vou colocar aqui, ó, página 24. Questão 20. A proposta é o seguinte, ele colocou log de x ao quadrado menos 3, e ele me falou que tem que ser menor ou igual a zero, sendo a base 1/2. Analisa a base, galera. Você está mexendo com uma inequação, analisa a base, ou a base. Professor, aqui está 1/2. Ah, professor, mas quando analisei estava lá, por exemplo, 9/8. Não interessa. Quando essa divisão de fração der um número entre 0 e 1, você é obrigado a inverter essa inequação. Mas se o valor for acima de 1, você permanece, tá ok? Você permanece. Agora, o que acontece aqui, galera? Olha só que interessante. Vamos determinar aqui a condição de existência primeiro. De quem? Dos meus logaritmando. Nesse caso aqui, como eu só tenho um, vou determinar somente dele. Ó. X ao quadrado menos 3, eu sei que tem que ser maior que zero. Pego esse menos 3 e levo para o outro lado, né? Como aqui eu tenho uma potência, eu posso mandar para o outro lado como sendo a raiz. Só que eu posso mandar para o outro lado sendo como uma raiz, só que positiva, como também negativa, tá bom? Eu posso mandar como mais ou menos raiz de 3. Pronto, já encontrei aí, né, uma das minhas condições de existência. Ou posso dizer o seguinte, galera, ó, posso colocar como sendo assim também, ó. Ou eu posso colocar como x maior, desculpa, galera. Como sendo x maior do que raiz de 3 e x menor do que menos raiz de 3, tá bom? Aqui no caso aqui esse sinal que vai ser maior para o positivo, e quando ele tiver o contrário vai ser para o negativo. Beleza, galera. Então, já determinei a minha condição de existência, tá bom? Agora eu vou fazer as minhas operações, né? Como aqui você já sabe que o valor é menor que 1, né? E maior que 0, então você já vem aqui, ó, já vira a equação, ficando, portanto, x ao quadrado menos 3 tem que ser maior, igual a 1/2, tá bom? Elevado a 0. Porque eu vou pegar esse carinha e vou levar para o outro lado elevando essa expressão aqui. Então, vai ficar como? Ó, x ao quadrado, 1/2 elevado a 0. Qualquer número elevado a 0 sempre, galera, é 1, tá bom? Sempre é 1. Esse 3 está negativo, mando para o outro lado positivo, tá bom? Então, vai ficar 3 mais 1 me entrega 4. 3 mais 1 me entrega 4. Ó, de novo, como eu tenho uma potência, eu posso mandar para o outro lado como sendo uma raiz, tá bom? A propriedade lá do 8º ano, de novo, viu, galera? Tem que ser maior do que raiz de 4. Só que aqui, ó, como aqui eu tenho uma raiz, então vai ficar como, galera? Vai ficar x, né? Tem que ser maior ou igual a raiz quadrada de 2 é 4. E x tem que ser menor do que a raiz quadrada de 4. De novo, é menos 2. Raiz quadrada de 4 é 2, tá bom? Com o primeiro sinal positivo. E a segunda raiz quadrada de 4 é 2, agora com o sinal negativo. Ou eu posso reescrever sendo assim, ó, x, né, tem que ser maior ou igual a 2, ou menor ou igual a menos 2. Tá bom? Tanto faz, qualquer uma dessas aí seria uma possível resposta. Tá ok? Galera, então finalizo aqui. Né? Na próxima aula eu vou vir falando aí um pouquinho de função logarítmica. Tá, né? Vamos ver aí como é que funciona essas questões aí de função. Vamos começar a estudar elas, entender um pouquinho mais, tá bom? Então, finalizo aqui, página 24, questão 20. Bom estudo a todos, um forte abraço e tchau, tchau.